te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Olá, comunidade Logos, aleluia, glória a Deus. Para mim é uma alegria imensa trazer para vocês hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração. Uma alegria imensa poder servir o reino de Deus, compartilhar na mutualidade da fé aquilo que Deus tem depositado no nosso coração. Uma alegria estar nessa comunidade, onde pastora Raquel, pastor Rubens, Rafael, toda a família, todo mundo aí servindo a Deus, uma família unida no propósito, no chamado que Deus tem para cada um. É um prazer enorme. Também amo demais toda essa comunidade. É um prazer sempre que aqui eu posso compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. E hoje eu quero repartir com vocês uma palavra que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 12 até o verso 17, que diz o seguinte: Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, olha que palavra maravilhosa. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus
que sempre nos conduz vitoriosamente. Que palavra maravilhosa! Sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus nós somos a aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com toda a sinceridade, como homens enviados por Deus. Então eu quero, baseado nesse texto, compartilhar com essa comunidade maravilhosa que eu amo de todo o meu coração, um tema muito simples. Nós estamos aqui vivendo pós-pandemia, eu creio dessa forma, então eu pensei na seguinte palavra: comunidade Logos renovando. Veja bem que palavra eu quero dar para vocês hoje: renovando para retomar. Vamos simplificar o tema? Renovar para retomar. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui, com o dom que Deus me deu, na mutualidade da fé, com essa comunidade linda e maravilhosa. Então, eu diria para vocês que o maior desafio para nós é olharmos daqui para frente, depois dessa pandemia. E a comunidade Logos, essa comunidade maravilhosa, tem esse desafio. Então, repare bem o que eu vou compartilhar com vocês. Porque, meus irmãos, o pior endereço para se morar é o passado. Entenda bem isso. O pior endereço para se morar é o passado. Então, nós vamos edificar a igreja daqui para frente de um modo diferente. E para isso nós precisamos olhar daqui para frente. Já se passou muitas coisas ruins na nossa vida, passamos por lutas grandes durante essa pandemia, mas daqui para frente nós vamos edificar a igreja do Senhor olhando para frente e não olhando para trás. Deus tem para nós sempre novidades, sempre Deus tem coisas novas para nos mostrar. Então, jamais nós vamos edificar uma igreja saudável olhando para trás. Nós não temos como fazer isso. Então, eu diria para vocês com muita honestidade no meu coração que eu creio que Deus tem algo novo para a comunidade Logos, algo diferenciado daqui para frente. Eu diria que os melhores tempos da comunidade Logos estão por vir, estão na nossa frente. Então se preparem, vocês que são jovens desta igreja maravilhosa, preparem-se, tomem posição em Deus, porque os melhores tempos dessa juventude desta igreja, dos jovens desta igreja, de toda a comunidade, está daqui para frente. Então, em relação ao passado, nós temos que ter duas atitudes importantes. A primeira delas, nós temos que ter uma atitude de gratidão a Deus, porque apesar de todas as batalhas, nós vencemos, fomos vitoriosos em Cristo Jesus. E vocês todos podem adorar a Deus e dizer graças a Deus que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Então, em relação ao passado, muita gratidão a Deus pelo livramento, pelo cuidado dele na nossa vida. E a outra atitude que nós temos que ter com o nosso passado é de aprendizado. Então, por exemplo, durante o tempo da pandemia, eu fiquei praticamente 2 anos preso dentro de casa, entre aspas, porque esse foi um tempo de muita liberdade, porque eu aproveitei esse tempo para buscar de Deus muitas coisas novas e aprender muitas coisas novas durante esse tempo de isolamento. Então, com relação ao passado, gratidão a Deus pelo livramento, e a segunda atitude, aprendizado. Mas daqui para frente, comunidade Logos, nós vamos avançar,
vocês vão avançar olhando para frente. Não se esqueça disso. Tem um texto maravilhoso em Isaías, no capítulo 43, no versículo 18 a 19. Olha que texto lindo, meus irmãos, que maravilha. Isso enche o nosso coração. Você tem que se alegrar com essa palavra. Olha o que essa palavra diz: esqueçam o que se foi. Aleluia. Olha só, Isaías 43, versículo 18 a seguir. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Está escrito lá em Isaías 43. Abra sua Bíblia lá e veja. Então vou repetir, de tão lindo que é o texto. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Olha que pergunta linda no meio desse texto. E aí ele continua dizendo: até no deserto vou abrir um caminho. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então essa é a proposta de Deus para a comunidade Logos: levantar a cabeça, olhar para frente. Gratidão pelo passado, aprendizado, ensinamento que tivemos, e daqui para frente vida nova como comunidade, como igreja, jovens animados, cheios da unção de Deus, cheios da graça de Deus daqui para frente. Então isso aqui, esse texto de Isaías, claro, se refere a Jesus. Se a gente for ver lá no contexto, fazer um exame aqui detalhado, você vai ver. Mas o seu espírito opera na igreja hoje. Hoje nós vivemos o Espírito poderoso de Cristo na nossa vida. Ele habita em nós. Então, é esse Espírito vivo e poderoso. Então, nós estamos vivendo o melhor de Deus para a nossa vida, apesar do que ficou para trás. E eu estou dizendo ficou para trás, pela fé. Em nome de Jesus, ficou para trás. Então, o que acontece? Nós, daqui para frente, vamos viver o melhor de Deus. E se continuar como Deus já está trabalhando a partir agora desse momento, vocês da comunidade Logos e nós lá na Fazenda Rio Grande, por exemplo, estamos vivendo momentos maravilhosos em Deus. E eu creio que é só o começo do que Deus tem. Então este é um momento desafiador, mas não é um momento negativo. Eu não olho a igreja vivendo hoje, pós-pandemia, um momento negativo. Não, Deus tem algo novo e maravilhoso para nós. E eu creio desta forma. Eu estou aqui dando uma palavra profética para a vida da comunidade Logos, para a vida de cada família dessa casa, em nome de Cristo Jesus. Apesar de ser um momento desafiador, não é um momento negativo. Muito aprendizado nós tivemos. O fim da pandemia representa o quê? Um novo começo. Por isso o título da minha palavra é Renovar para Recomeçar. Essa é a proposta de Deus. Aí no Salmo 112, nos versículos 7 a 8, está escrito assim, olha que texto maravilhoso. Essa aqui é uma palavra para a comunidade Logos, presta atenção. Salmo 112, verso 7, diz assim, não temerás más notícias. Eita glória! Aleluia! Não temerás más notícias, seu coração está firme, glória a Deus, firme e confiante no Senhor, o seu coração está seguro e não temerá, nada temerá. Assim deve estar o nosso coração. No final, verá a derrota dos seus adversários. Em nome de Jesus, aleluia! Oh, glória! Então, receba esta palavra, comunidade Logos, porque essa palavra é para nós, é para encher o nosso coração em nome de Cristo Jesus. Então, pegue essa palavra, guarde no mais profundo do seu coração. Você faz parte de uma comunidade que vai viver novas e maravilhosas notícias daqui para frente, em nome de Cristo. Você faz parte de um povo que não teme más notícias, não, porque nós temos um Deus que nos conduz em vitória em nome de Cristo. Nós somos o povo das boas novas. A comunidade Logos é a comunidade das boas novas de Cristo Jesus. Aleluia! Tome esta palavra para você.
Durante esta pandemia, nós tivemos igrejas que fecharam, literalmente fecharam. E aí você pergunta, por que essas igrejas fecharam? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Fecharam porque já estavam doentes. Ah, pastor, teve casais durante essa pandemia que se separaram. Deixa eu dizer para você. Sabe por que separaram? Porque já estavam doentes. Pode ter certeza. Porque o casal que aproveitou essa pandemia para viver intensamente e dedicar-se intensamente à sua família, teve um grande proveito, apesar de todas as circunstâncias que enfrentamos. Mas, por exemplo, eu aproveitei para desfrutar muito mais e mais da minha esposa e da minha família. Por quê? Porque eu creio numa família saudável, eu tenho uma família saudável. Então, aqueles que se separaram, as igrejas que fecharam, é porque já não estavam bem antes da pandemia. Esta é a verdade. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Esta pandemia, para mim, me deu grandes oportunidades. E a maior de todas elas foi aprofundar o entendimento e o discernimento da palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando a gente tem um coração voltado para Deus, até mesmo nos momentos mais difíceis, mais complicados, Deus trabalha poderosamente, trazendo entendimento para nós e tem que trazer para toda a sua igreja. E eu digo uma coisa para vocês aqui, ó. Nessa pandemia, toda a igreja que sobreviveu e permanece firme, está voltando para renovar, está renovando muita coisa para ser transformado daqui para frente. É porque são igrejas que têm uma doutrina saudável, pessoas que amam a palavra de Deus. Toda igreja saudável pela doutrina da palavra de Deus, pelo ensinamento da palavra de Deus, ela não fechou, porque ela é uma igreja saudável, uma igreja que tem saúde doutrinária na palavra de Deus. É por isso que vocês aqui não fecharam e não vão fechar. Então, a igreja essencial não é aquela que faz cultos poderosos, tá? A igreja essencial é aquela igreja que trabalha, cujos membros trabalham, se envolvem nas coisas de Deus. Essa é uma igreja saudável. A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 15 até o 17, o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo a cada oportunidade. Olha que maravilha, meus irmãos. Porque os dias são maus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Abrir um parênteses aqui para nós aqui agora. Veja bem, ele está advertindo que os dias são maus. Jesus disse que existe um princípio. Sabe qual é esse princípio? Todo dia vem trazendo consigo o seu mal. Não tem como você escapar todo dia de manhã, quando você acorda do dia mal. Porque basta presta atenção, cada dia o seu mal. Ele não está dizendo que é uma semana mal, que é um mês mal, que é um ano mal. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que todo dia traz consigo mesmo o seu mal. Mas eu quero trazer uma palavra para você. Ainda que o dia mal seja um princípio que você enfrenta impreterivelmente todo dia, a palavra de Deus diz que existe um outro princípio estabelecido por Deus, que é para que você seja capaz de enfrentar esse dia mal. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam também a cada dia. Glória, aleluia! Isso significa que eu não posso evitar o dia mau amanhã, mas hoje eu já estou revestido da misericórdia e de todo o bem de Deus no meu coração para enfrentar o dia mau amanhã. Oh, aleluia! Então, assim como existe todo dia um mal que vem com ele mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Eu estou todo dia que o mal vem revestido, cheio do bem, cheio da graça de Deus, da natureza de Deus, para enfrentar todo o dia mal. Então, eu não posso me esquecer das misericórdias de Deus cada manhã que eu levanto, porque elas se renovam também
cada dia. Assim como cada dia é mal, vem com o mal, cada dia eu vou a ele e enfrento ele com o bem e com a misericórdia de Deus. E eu me lembro dela todos os dias, porque ela também vem todo dia, aleluia. Então, comunidade Logos, vamos avançar para o novo de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim: aproveitando ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, esse é o coração nosso como igreja. E quando eu falo para a comunidade Logos, é como se eu estivesse falando para a minha própria igreja, porque é a minha família. Eu sinto vocês sendo minha família. Eu faço parte de vocês. E olha, e me alegro muito com isso, eu me sinto muito honrado por isso. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu amo ensinar a palavra de Deus, mas eu não quero ensinar a palavra de Deus sem amar as pessoas para as quais eu ensino. Então, eu quero sempre amar mais as pessoas às quais eu compartilho a palavra do que amar apenas o compartilhar a palavra. Então, é por isso que eu tenho tanto prazer de compartilhar com vocês aquilo que Deus coloca no meu coração. Então, vejam bem, vocês que estão aqui se dedicando na comunidade Logos, tenho certeza que Deus está trabalhando fortemente, vai levantar vocês como uma comunidade forte e poderosa para fazer a diferença no reino de Deus, manifestando as virtudes de Deus, revelando e manifestando a glória de Deus por onde vocês passam. Esse é o propósito de Deus para a comunidade Logos, assim como é para todas as igrejas do Senhor na face da terra. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, que muitas pessoas que não tinham Cristo na vida sofreram tanto com essa pandemia. Então preste atenção, deixe seu coração aberto para Deus, para Ele encher o seu coração de sensibilidade, para acolher as pessoas. Virão pessoas novas para a igreja, em busca de consolo de Deus, em busca de se encontrar com Deus. Então mantenha, jovens, irmãos da comunidade Logos, seus corações cheios de sensibilidade para receber e acolher essas pessoas. É tempo de vocês entenderem que precisamos fazer sacrifício para receber bem as pessoas, dedicar a nossa vida, oferecer a nossa vida, assim como Cristo ofereceu a vida dele por nós. Então, busque contentamento em Deus ao trabalhar, ao investir a sua vida em nome de Cristo Jesus. Se você estiver com seu coração cheio de contentamento, cada membro dessa comunidade com seu coração cheio de contentamento, meu Deus, vocês vão acolher muitas pessoas e vão encher essas pessoas de amor, porque quem está cheio de contentamento, por exemplo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai na churrascaria e come um churrasco delicioso, e quando você está satisfeito, você paga a conta e levanta para ir embora. Ao sair na porta da churrascaria, se aparecer uma pessoa te oferecendo pipoca, você vai comer depois de ter comido e enchido a barriga de um churrasco delicioso? Não, de forma alguma, porque você está pleno, você está contente, você está satisfeito. Então, busque esse contentamento em Deus para que você possa fazer o trabalho de Deus daqui para frente com muito gás, com muita força, vinda de Deus, em nome de Cristo Jesus. Eu quero ler para você um texto aqui maravilhoso, de Atos, capítulo 16, versículo 5, que diz assim, ó: as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Cresça na fé, desenvolva a fé. Você não precisa orar pedindo a Deus fé, porque você já é uma pessoa cheia de fé. Você precisa orar a Deus para quê? Para desenvolver esta fé. Que aí, o que acontece? A comunidade Logos, desenvolvendo a fé, o contentamento, vai ser um lugar que vai abrigar muitas pessoas depois dessa pandemia. Por isso que a minha palavra é renovar para fazer a diferença, meu irmão. É isso aí. Então, uma igreja viva, contente, alegre, cheia do Espírito Santo, cheia de fé, vai atrair pessoas daqui para frente.
E aí a comunidade vai crescer cada vez mais como uma igreja saudável em nome de Cristo Jesus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma igreja saudável não é aquela que reúne uma multidão de pessoas nos cultos, não. Mas é aquela igreja que tem várias equipes trabalhando, pessoas desenvolvendo com amor e com fé para receber as pessoas. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6 a 8, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Aleluia. E ele diz mais: enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Então, meu irmão, minha irmã, a proposta para a comunidade Logos é renovar, para modificar daqui para frente, fazer uma igreja diferente, cheia da unção de Deus, em nome de Cristo Jesus. A igreja, ela é um lugar de treinamento, onde as pessoas são treinadas para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Quero fechar essa nossa palavra aqui dizendo uma coisa para você, comunidade Logos. Todos vocês, prestem atenção no que eu vou dizer. O avivamento não acontece quando o fogo cai. O avivamento acontece quando o fogo se espalha. Aí é que o avivamento acontece. E eu tenho certeza que o avivamento na igreja Logos, na comunidade Logos, ele vai acontecer, porque o fogo já caiu na vida de vocês. Agora esse fogo tem que espalhar através das chamas do amor, acolhendo pessoas. Quero dar uma palavra aqui para Rubens e Raquel, para vocês, pastores dessa igreja, amados do meu coração. A proposta de Deus para vocês é que vocês possam treinar cada membro dessa comunidade para ser um trabalhador árduo nesta obra, e vocês vão ver o fogo se espalhando. O fogo tem que se espalhar através do amor, porque nós, como igreja, como comunidade Logos, nós não fomos chamados para demonstrar poder, nós fomos chamados por Deus para encher a terra da glória de Deus. Então, como é que o fogo se espalha? O fogo, ele se espalha através de nós, quando anunciamos, quando nós materializamos, quando nós tornamos visível, palpável, tangível, o quê? As virtudes do amor de Deus. Quando nós, quando nós testemunhamos, evidenciamos, anunciamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí você, cheio do poder e manifestando esse poder através das atitudes de amor, das virtudes de Deus, porque, veja bem, as virtudes de Deus estão inseridas no quê? No seu amor, na graça e na comunhão do Espírito Santo. Então, quando nós manifestamos essas virtudes, através do amor, da graça e da comunhão com o Espírito Santo, não tem pessoa que não se sente atraída para estar na nossa companhia, para estar na igreja e dedicar sua vida na igreja. Então, comunidade Logos, deixo essa palavra com vocês. Eu espero que essa palavra bem simples que eu trouxe para vocês aqui possa fazer a diferença. Renovar para retomar. A palavra de Deus para você, comunidade Logos, é retomar, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor fortaleça e edifique a vida dos pastores, dos obreiros dessa casa, cada membro, cada família, prontos para retomar com toda a força que vem de Deus, toda a graça que vem de Deus. E essa é a minha palavra no amor de Cristo Jesus. E que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém.